Quando o seu objetivo vira ser gostada, o preço disso é o seu respeito. Isso vem com juros, tá? Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Como é que você tá hoje? Queria me desculpar, minha voz tá um pouco rouca, mas eu não queria deixar de gravar pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se por acaso você estiver escutando de alguma plataforma digital, não esquece de deixar a sua avaliação sincera, críticas construtivas são sempre bem-vindas. E o hate pode guardar. Ai, meu arroba tá aqui, tá? Segue lá, eu faço bastante conteúdo. Ser boazinha, né? Pois é, tanta gente achando que precisa ser. Inclusive, eu era assim também. Eu sempre achei que eu tinha que ser gostada, que eu tinha que ser perfeita, basicamente, né? Ou, sei lá, que todo mundo tinha que gostar de mim. Mas a verdade é bem diferente, porque quando eu percebi que se eu fosse boazinha, tudo que eu fosse construir ia ser construído numa mentira, ou numa vontade de ser aprovada ou validada, então ser boazinha não tava valendo muito a pena, né? Então ser boazinha tava valendo a pena? Ninguém tá falando que você precisa ser uma má pessoa, que você não precisa acreditar em ninguém, que você agora vai virar vilã da sua história. Apesar de ter muita gente que a gente encontra que quer pintar você desse jeito, você não precisa fazer isso não. Você pode ser uma boa pessoa que tem filtros e que protege a sua própria paz. E quando você tenta ser boazinha, gostada por todo mundo o tempo todo, tem algumas coisas que acontecem. Primeiro, você não é gostada por todo mundo, isso é um fato, então você fica perseguindo algo que é impossível. Número 2, você não atrai relações genuínas e nem os seus objetivos de acordo com o que você quer, de acordo com o que tem a ver pra você. E 3, e eu passei por essa, não importa o quão acompanhada você esteja, você vai sempre se sentir incrivelmente sozinha. As pessoas que se aproximam de você ou que gostam de você quando você é boazinha são essas pessoas que não só podem estar tirando vantagem de você, mas que gostam de você por aquela aparência, por uma farsa, por uma fachada, por uma utilidade que você traz. Então não seria muito melhor deixar o filtro natural das coisas acontecer? Gente, que maravilha! Quanto tempo você não ganha, sendo que você tem um filtro natural que só vai cortando as pessoas automaticamente. Você age da forma que você é. E claro, né, com sensibilidade, com senso comum, com noção, mas verdadeiramente com você, sem se colocar pra trás, sem ignorar as suas necessidades, pelo amor de Deus. E aí acontece uma coisa muito mágica. O filtro natural acontece. Esse que eu tava falando agora, é isso. As pessoas que não gostam de você por você, elas vão odiar quando você for verdadeira a você mesma. Elas vão tentar te manipular, tentar fazer você se sentir culpada. Em vez de a gente se apegar ao nosso passado, ou a coisas que não funcionaram, ou as portas que se fecharam, ou as relações que terminaram, por que não agradecer quantos livramentos a gente tem? Quantas vezes um tempo passa e a gente percebe, gente, isso não tinha nada a ver comigo. Ou as intenções de alguém se tornam claras. Se você quer coisas alinhadas na sua vida, você não pode simplesmente ignorar o fato de que nem todo mundo vai ser pra você. E você também não vai ser pra todo mundo. E tá tudo bem. Cada um da forma que gosta de ser. Mas você também não é obrigada a se adaptar pra poder ser alguma coisa e aí então gostarem de você. Não faz o menor sentido. Mas as pessoas que gostarem de fato de você, elas vão aparecer. Mesmo que demore, acredite, eu achei várias vezes que tinham pessoas que gostavam de mim que não gostavam de verdade. E quando isso se revelou, nossa, como doeu. Doeu mesmo. Mas depois eu fui entendendo que eu tinha aprendido errado o que era amizade, o que era amor. Eu não me culpo por isso não, eu não me julgo. E você também não deveria. Mas a questão é observar. Quantas vezes a gente fala e não para de fato para observar. A gente tá tão preocupado com ser rejeitado, com ser jogado de lado, com não ser respondido no WhatsApp, que a gente esquece de colocar o poder da nossa vida, da nossa autossuficiência nas nossas mãos. E deixa à mercê de outras pessoas, que às vezes a gente nem conhece há tanto tempo. Porque a gente completamente ignorou todas aquelas bandeiras vermelhas que apareceram desde o começo. Ah, mas é melhor ficar sozinho, né? É, o jeito mais rápido de descobrir se alguém gosta realmente de você ou não é dizer não. Dizer não, impor limites, frustrar expectativas. Isso não é uma tática de manipulação, tá? Mas sim, quando uma pessoa tá entrando na sua vida, é um espaço seu. Então você vai precisar entender se essa pessoa consegue lidar com você se priorizando, com você dizendo não e com você impondo limites. Porque uma pessoa que não consegue fazer essas coisas é uma pessoa que não gosta de você. Ou gosta de um jeito tão limitado que não te respeita. E aí eu te pergunto, isso é gostar? Isso mudou a minha vida. Quando eu finalmente deixei esse filtro natural acontecer, quando eu comecei a me justificar menos, tentar
agradar menos. Quando eu parei de tentar manter pessoas na minha vida que não estavam fazendo esforço para se manter. Quando eu parei de ocupar a minha mente com coisas que não tinham a ver comigo. Foi ali que tudo fez mais sentido. Foi ali que eu encontrei paz interna. Que eu comecei a me respeitar. E a coisa maravilhosa sobre o autorrespeito é que ninguém tira ele de você. Você não pode controlar as pessoas ou o mundo à sua volta. Ou certas coisas que acontecem. Mas você pode, sim, mudar a sua atitude com você mesmo. Porque isso reflete para o mundo à sua volta. Isso não é para ter padrões inalcançáveis e nem para se isolar, porque acredite, quando eu tentei fazer essa troca, eu acabei compensando e eu não queria me relacionar com mais ninguém, em nenhum sentido. Mas depois eu fui entendendo que não precisava ser desse jeito, porque eu entendi que existia um meio termo, que por mais que fosse chato de navegar, eu tinha como praticar isso. E aí toda relação que dava errado, entre aspas, ou que eu descobri uma amizade que não era tão verdadeira quanto eu esperava. Gente, ali eu renasci mesmo. Porque em vez de ficar arrasada, eu me permiti sentir o fim de alguma coisa e eu decidi que a minha intuição era o meu guia principal. A partir disso, eu comecei a ser bem mais seletiva, sim. Mas não, eu não tenho padrões impossíveis. Porque talvez em vez de a gente se preocupar com quanto de altura aquela pessoa tem, ou o que ela faz nas horas vagas. Pode ser interessante, pode ser uma coisa que você se atraia. Mas como ela é quando você impõe limites, como ela é quando você não faz exatamente o que ela está esperando que você faça. E veja bem, como eu falei, não precisa ser manipulação, porque isso são coisas da vida. Qualquer interação vai trazer questões. É sobre quando as pessoas se revelarem, você acreditar. E mesmo antes disso, você acreditar não só no que você lê daquela situação, mas ainda mais nas interações naturais do dia a dia, da vida, das nossas relações, das nossas interações. Como são essas pessoas? Do que elas falam? Como elas reagem? Então não é sobre ser exigente demais. É sobre proteger a sua paz de espírito, o seu espaço e parar de achar que a sua vida é agradar todo mundo. Parar de achar que você tem que ser escolhida por alguém para poder, então, ser feliz. Porque essa é a maneira mais rápida e mais prejudicial de você se endividar. Hoje eu olho para certas fases da minha vida e eu queria elas de volta. Eu não me arrependo, afinal de contas eu estava aprendendo. E eu era jovem, e depois eu era adolescente. Enfim, tá tudo bem. Mas eu fico pensando, o que eu teria feito com o meu tempo se eu só tivesse me dado tudo aquilo que eu queria que os outros me dessem? E se eu tivesse parado de tentar forçar e investir em lugares tão fechados, em portas que não iam abrir, não importa quantas vezes eu batesse na porta, não importa quantos tipos de chave eu tentasse, aquela porta estava fechada para sempre, porque eu não tinha capacidade de abrir. Afinal, era a porta de outra pessoa, de uma oportunidade, de um contexto, que por alguma razão naquele momento não foi. Significa que nunca vai acontecer? Não, mas será que importa agora também se nunca vai acontecer? O clichê de se for pra ser será, realmente ele é bem eficiente. Porque de verdade eu acredito que você não pode fugir de algo que é seu. Mas esse algo que é seu, como é que você vai encontrar? Você nem tá sendo você. Eu espero que tenha feito sentido como sempre. Esse foi o episódio dessa semana. Eu queria saber o que você achou. Você gostou desse episódio? Comenta aqui embaixo ou me manda no Instagram uma DM pra gente trocar ideias sobre esses tópicos. Sugere um tema. Não esquece de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal ou de deixar a sua crítica construtiva nas plataformas digitais. Também segue, por favor, que ajuda bastante, tá? Beijo, eu te vejo semana que vem com mais um episódio de